Seja bem-vindo à nossa nova série de duelos. Estava ansioso por esse dia. Espero que seja o primeiro de muitos. E ele já vai começar quente. Hoje teremos um duelo entre dois ativos que têm fortes apoiadores. Quem será que vai se dar melhor, hein? Qual será o melhor em cada situação? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vamos à apresentação dos nossos participantes. De um lado, temos o BOVA11, que é o principal representante brasileiro da classe de ETFs. ETFs são fundos fechados, ou seja, fundos que não têm aportes e resgates. O patrimônio do fundo é constituído através de uma oferta pública e depois disso ele só oscila de acordo com a valorização ou desvalorização. Outra característica importante dos ETFs é que eles são negociados em bolsa, ou seja, você compra e vende ele igual se estivesse negociando uma ação. Esses fundos replicam algum índice. No caso do BOVA11, ele replica o índice Bovespa. Portanto, ao comprar o BOVA11, você está, na prática, comprando o índice Bovespa. Do outro lado, temos um fundo de ações com gestão ativa. Nesse caso, estamos falando de um fundo aberto convencional, onde você pode fazer aportes e resgates a hora que quiser, a não ser que o fundo esteja fechado por uma opção da gestora. Então aí já temos uma diferença. O patrimônio do fundo oscila também de acordo com aportes e resgates, além, óbvio, das oscilações de mercado. Mas não é essa a principal diferença. A principal diferença está no fato dele ser um fundo com uma gestão ativa, como o próprio nome diz. Então, apesar de muitos deles ter o índice Bovespa como benchmark, eles fazem uma seleção de ativos através de toda uma análise de mercado, análise das ações, das empresas, de forma que tentam montar ali um portfólio que vai bater o Bovespa no longo prazo. Agora que já apresentamos os participantes e elencamos suas principais características, vamos à primeira disputa. Custos. Um dos itens que compõe o custo é a taxa de administração. No caso do BOVA11, esse custo é de 0,3% ao ano, enquanto nos fundos de ações, usualmente é usado algo entre 2% a 3% ao ano, além de ter taxa de performance, que também costuma ser ali de 20% sobre o que excedeu o benchmark. Portanto, ponto para o BOVA11, que tem um custo mais baixo. Quanto à taxa de performance, eu não considero que esse seja um ponto negativo para os fundos de ações se eles tiverem como benchmark o Ibovespa, pois, para cobrar a performance, ele vai ter que bater o Ibovespa. Se ele estiver performando acima do Ibovespa, ele já vai estar performando melhor do que o BOVA11 também. No caso dos fundos, esses são os únicos custos. Já no caso do BOVA11, tem também os custos operacionais, que são o custo de corretagem, que varia ali de corretora para corretora, e os emolumentos da bolsa. Pode ter também uma taxa de custódia, que hoje tem caído em desuso, já quase corretora nenhuma mais usa. Então, se você estiver pagando taxa de custódia, é um bom sinal de que talvez esteja na hora de você trocar de corretora. Vamos agora à próxima disputa, imposto de renda. A tributação dos dois é a mesma, 15% sobre os rendimentos. O que muda é a forma de apuração e pagamento. No caso dos fundos de ações, o imposto já é retido na fonte na hora do resgate. Já no BOVA11, o responsável tributário é o investidor. Então, ele que tem a obrigação de calcular o quanto teve de lucro, calcular o imposto devido e gerar ali uma DARF para pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte. Dá mais trabalho. E não se esqueça que no caso do BOVA11, não tem aquela isenção para vendas de até 20 mil no mês. Essa isenção é apenas para ações. Outro ponto importante é a compensação de prejuízos. No caso do BOVA11, se você vender com prejuízo, você pode compensar essa perda em lucros obtidos em operações futuras com o BOVA11 ou com qualquer outra ação de qualquer corretora. Já no caso dos fundos de ações, também existe essa possibilidade de compensação de prejuízos. Porém, a corretora tem que estar preparada para isso. Por isso, é importante questionar a sua corretora se ela faz isso. Vamos para a próxima disputa?
Tempo de liquidação. No caso do BOVA11, o tempo de liquidação são 2 dias da data da venda. Já nos fundos de investimento, isso varia muito de fundo para fundo. Tem fundos com resgates mais curtos, ali em 3 dias. A maioria deles usam tempos em torno ali de 30 dias, enquanto tem alguns fundos que têm lá 60, 90 dias para liquidação. A próxima disputa é quase que uma continuação da disputa anterior. Cotização de aportes e resgates. Aqui tem uma diferença muito importante entre eles. O BOVA11, por ser negociado em bolsa, possibilita que você decida exatamente o momento do aporte e resgate, que seria ali o momento de compra ou venda do ativo. E também possibilita que você decida exatamente qual valor você quer comprar e vender. Diferente de um fundo de ações, onde você tem que esperar ali o tempo de cotização. Na hora de investir num fundo de ações, o preço que você vai entrar é aquele do fechamento do dia, ou, muitas vezes, no fechamento do dia seguinte. E em bolsa você sabe como é, né? Muita coisa pode mudar de um dia para o outro. E no caso do resgate, a situação pode ser ainda pior, pois, como falamos anteriormente, tem muitos fundos que levam lá 30 dias, às vezes 60 dias, para fazer a cotização do resgate. Então, quando a gente falou lá no item anterior, né, da liquidação, que demora lá 30, 60 dias, na verdade o que demora é o tempo de cotização. A liquidação em si até que é bem rápida após a cotização, leva ali em geral 2 dias. Mas a cotização realmente demora. E nesse meio tempo muita coisa pode acontecer, né? O nosso duelo já vai se aproximando da reta final, mas ainda temos 2 disputas pela frente. A próxima é aplicação mínima. No BOVA11, a aplicação mínima seria a compra de uma única cota, que hoje está em torno ali de R$ 115. E você pode comprar múltiplos desse valor. No caso dos fundos, isso varia muito de fundo para fundo. Tem fundos com mínimos de R$ 100, enquanto tem outros com valores bem altos. Recentemente, andou tendo um movimento de redução desses mínimos. Então hoje é possível encontrar ótimos fundos de ações com mínimos ali inferiores a R$ 1.000. Uma diferença aqui é que nos fundos você pode investir qualquer valor acima do mínimo. Pode ser qualquer valor quebrado ou também um valor redondo, algo que é difícil de você conseguir fazer no BOVA11. Mas isso são detalhes. Mas posso dizer que isso é um detalhe besta e que não existe grandes diferenças entre eles. Portanto, aqui a gente configura um empate técnico. E finalmente chegamos à última disputa desse duelo. E claro que deixamos por último o assunto que todo mundo quer saber, que é o que no fim, o que interessa para todo mundo: performance. E esta é também uma questão muito polêmica. O universo de ETFs cresceu muito no exterior, principalmente nos Estados Unidos, conquistando adeptos da hipótese dos mercados eficientes, que foi ali desenvolvida na década de 60 por Eugene Fama, que é um ganhador de prêmio Nobel. Resumindo, segundo essa hipótese, ninguém seria capaz de ter retornos acima da média de mercado com consistência no longo prazo. Ou seja, todo esse trabalho dos gestores de análise de mercado, de seleção de ativos, seria em vão. Sendo assim, faz mais sentido investir num fundo passivo como o BOVA11. Já que o retorno dos fundos no longo prazo vai tender à média, é melhor logo investir na média com um custo mais baixo, o que vai acabar trazendo um retorno melhor. Mas será que essa hipótese é válida na Bolsa Brasileira? Olhando o histórico dos bons fundos de ações nacionais, a gente vê que sim, os gestores conseguem entregar com consistência um retorno acima do Bovespa, abrindo uma larga vantagem de rentabilidade ao longo dos anos. Então, isso me faz crer que sim, a gestão ativa no Brasil traz resultados. Se isso acontece porque os gestores brasileiros são muito bons, ou se porque a metodologia de formação da carteira teórica do Ibovespa que é ruim, eu não sei. Mas que eles performam melhor, performam. Quanto a fatos, não há argumentos. Então aqui temos uma vitória para os fundos ativos. E chegamos ao final desse duelo. Então vamos agora ao resultado final. A conclusão que chegamos é que não tem aqui um vencedor unânime. Vai depender muito do jogo que você vai querer jogar. Depende muito do objetivo que você busca com esse investimento.
Se sua ideia é apenas fazer uma especulação mais ali de curto prazo e ter um ganho mais rápido, onde o timing é muito importante, é melhor fazer isso via BOVA11. Agora, se sua ideia é fazer uma alocação mais de longo prazo, mais estrutural, para aproveitar ali um movimento longo de alta da bolsa, para ficar ali por anos, talvez a melhor escolha seja um fundo ativo. Pois se você fizer uma boa escolha ali numa carteira de fundos, a chance é grande de performar acima do Bovespa. E para você, quem foi o vencedor desse duelo? Conta aí pra gente nos comentários. E aproveita e fala também qual duelo que você quer ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Até o próximo duelo! You win!